Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Espero que vocês estejam numa boa, tranquilo, aproveitando o momento que nós estamos aí suave, com a retomada das aulas. Seguinte, pessoas, hoje nós vamos tratar sobre geometria plana. Dentro da geometria plana, nós temos as figuras 2D que nós iremos tratar a seguir. E o tema da aula de hoje se trata sobre semelhança de polígonos ou semelhança de triângulos, que um se encaixa e sobrepõe ao outro. Sabemos que o triângulo é um polígono, logo trataremos sobre o tema. E algo importante, para deixar bem claro que iremos, digamos assim, aprofundar nessa aula de hoje, vai ser relacionado a semelhanças de polígonos, né? As proporcionalidades entre os lados dos polígonos e também o que corresponde e o que é necessário para tratar que um triângulo ou um polígono seja semelhante ou que ele seja correspondente ou congruente. Certo? Pessoas, é o seguinte agora. Com esse conteúdo, a semelhança de polígonos, nada mais nada menos é que eles podem ser figuras congruentes, semelhantes ou figuras diferentes. Existem essas possibilidades que podem ocorrer dentro da geometria plana, que são comparadas aos resultados possíveis que podem ser alcançados. Dos polígonos, nós sabemos que existe a semelhança entre proporcionalidade entre os seus lados, ângulos que possam ser correspondentes ou iguais. Beleza. Em relação à proporcionalidade, está diretamente relacionada ao seu comprimento, algo que seja proporcional. Exemplo, se nós observarmos essa figura aqui, nós notamos que o polígono maior, que nós estamos aqui um hexágono, ele possui todos os lados iguais, então ele é um polígono regular. Aqui nós temos um outro polígono hexágono com lados também regulares, então um polígono que tem todos os lados iguais. Logo, a proporção de um para o outro existe uma razão. Se nós fizermos essa razão aqui, ó, do lado AB, dividido pelo lado GH, que é o mesmo lado proporcional, vai ser igual ao lado BC, dividido pelo lado HI. Notem, o importante aqui, pessoas, é nós fazermos essa razão em proporção, sempre pegando o mesmo lado proporcional ao semelhante do outro polígono. Ou seja, vamos pegar um lado de um polígono maior, relacionar com um lado do polígono menor. Então nós fizemos essa proporção, sempre do maior para o menor, se vocês notarem aqui. E qual é a razão que encontramos entre ele? Exatamente 3. Então, a diferença de um para o outro está na terceira dimensão, ou seja, numa razão de 3. Se nós multiplicarmos todos esses lados por 3, iremos obter esse polígono maior. E se dividirmos esse lado, esse polígono maior, todos os lados dele por 3, obteremos esse polígono menor. Sussa, né? Então, nesses casos, os ângulos também serão congruentes, ou seja, serão iguais, por ser um polígono regular. Tranquilo, né? Bem. Agora, em relação à semelhança de triângulo, ponto-chave da aula de hoje. Existem 3 casos primordiais que são conhecidos. Dos triângulos que eles são semelhantes, os casos eles são correspondentes em 3 respectivas condições. As seguintes são: no primeiro caso, nós trataremos ângulo, que está direcionado aos ângulos desse triângulo. Também relacionaremos lado, lado e lado, quando existe uma proporção ou uma razão entre eles. E também estudaremos o caso lado, ângulo, lado. Beleza, Diego, o que nós vamos ver a seguir? Olha, é bem de boa, cara. Se nós notarmos aqui, como vem nessa figura, notem, observem que interessante. Nós temos aqui um ângulo de 30,96 graus e aqui um ângulo de 30,96 graus. O ângulo de 90, aqui também temos o ângulo de 90. Logo, o terceiro e último ângulo aqui embaixo também obterá ou será semelhante, ou serão iguais. Isso é base. Então, nós temos um lado clássico, um caso clássico, que será ângulo e ângulo, ângulo. Então, 2 triângulos são semelhantes se possuírem 2 ângulos correspondentes congruentes. Aqui, nós notamos que esse triângulo verde é maior, porém, a razão entre eles, ou seja, a proporcionalidade entre eles que sejam congruentes, está nos ângulos. Então esses lados são iguais, eles vão ser proporcionais. Então, logo, esse caso aqui, nós temos ângulo-ângulo. Beleza, Diego, mas você falou que eram 3, vai ser o primeiro, né? Calma, jovem mancebo, vamos chegar lá. Seguinte, aqui nós temos os triângulos relacionados a lado, lado e lado. Porém, são triângulos de tamanhos diferentes.
Mas observe um ponto importante aqui. Aqui nós estamos trabalhando com um lado de 5, 3 e 5,83. Aqui nós temos 10, 6 e 11,66. E aí, o que você tem a dizer, Diego? Olhem só, pessoas. Notem, nós estamos com 10 de um lado e 5 do outro. Existe uma razão aqui. Com 3 de um lado, 6 do outro. 5,83, 11,66. Então, se eu pegar o segmento AB, dividir pelo segmento DE, que ele será igual ao segmento BC, dividir pelo segmento EF. Se nós dividirmos também esse lado CA pelo segmento FD, então nós obteremos essa razão aqui, de 1/2. Então quer dizer que a razão entre eles é de meio, ou de 2. Exatamente, se nós multiplicarmos esse lado por 2, vai ser 10. Se multiplicarmos esse lado AB por 2, será 6. Esse lado CB por 2 será 11,66. Então esse é o lado, caso lado. É isso. Então são os triângulos que possuem 3 lados proporcionais. Então esses dois triângulos são semelhantes. Sussa, né? Aí vem outra questão. Nós temos nesse caso aqui já a semelhança de triângulo relacionado ao caso lado, ângulo, lado. Observe. Entre o triângulo maior e o menor, nós vamos notar que existe um comprimento de 5, um comprimento de 3 e temos um ângulo semelhante aqui, ó, 90 graus. Ótimo. Um dado importante é que ele deu o comprimento dos dois lados desses triângulos. Então, nós sabemos que de 5 para 10 é 2. E também de 6 para 3 também é 2. Então, essa razão aqui, se passarmos do menor para o maior, será por 2. Se passarmos do menor para o maior, do maior para o menor, será dividido por 2. Que é o segmento aqui, ó, AB dividido pelo segmento DE. Nessa razão em proporção, nós vamos encontrar que esta razão está para 1/2. Que show, cara. Então, nós temos o caso lado, ângulo de 90 graus em ambos, e o caso lado. Ô, louco, que show. É só isso? Exatamente, é só isso. Olha que delícia. Agora, relação a uma revisão. Essa aula de hoje vai ser curta e breve, sem muita enrolação. Porém, essa revisão vai ser de boa. Olhem, nós temos aqui um caso ângulo, ângulo, ângulo e ângulo. São exatamente iguais. Então, é o primeiro caso que nós estudamos lá. Ângulo, caso ângulo, ângulo. Já nesse segundo caso, nós temos lado, que é dobro relacionado a este. 10 é dobro de 5, 6 é dobro de 3, 11,66 é o dobro de 5,83. Então, nós temos o caso aqui lado, lado e lado. Olha que de boa. Agora nós vamos para o caso lado, ângulo, lado. Nós estamos com 5 nesse ponto, o ângulo aqui de 90 graus para ambos, e aqui 3. Porém, a razão entre esses dois lados nós vamos obter de 2. Logo, de 6 para 3 nós temos uma razão de 2. Suave, né? Pessoas, essa revisão é bem tranquila, essa aula de hoje também. E indo para um exercício. Bom, partindo logo de cara, nós observamos que aqui que ele nos deu um lado, um ângulo e nos deu outro lado também. Então vamos fazer o seguinte. Nesse caso, nós vamos adotar como sendo de 30 dividido por esse segmento X, que nós não sabemos. Aqui temos 18 dividido por esse segmento 36. E esse caso, o ângulo que nós temos de semelhança. Então, esse é um caso lado, ângulo, lado. E como vamos achar o X, sendo que não tem ambos? Primeiro, nós temos que aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo primeiro aqui. Também é possível resolver dessa maneira. Porém, vamos trabalhar com o caso lado, ângulo, lado. Vamos descobrir esse daqui por semelhança de triângulo. Então, vai ser 30 dividido por H, ou por hipotenusa, né? Igual a 18 dividido por 36. 18 por 36 dá meio. Então, se nós fizermos uma regra de 3 aqui, vai então dar aproximadamente 60. Então, a hipotenusa desse aqui é 60? Exato. Nós sabemos que é o dobro, é uma proporção de dobro aqui. Esse aqui é 30, aqui será 60. Opa, mas ele quer o valor de x. Então, vamos lá. Se ele quer o valor de x, nós vamos aplicar Pitágoras nesse triângulo e achar essa razão.
Por teorema de Pitágoras, nós vamos notar que esse segmento aqui está relacionado a 24. Então, dobrando esse valor, vai ser 48. Suave assim. Bom, pessoas, o tema da aula de hoje é só isso. Tranquilo e bem de boa de resolver. Qualquer dúvida, estou à disposição. E se lembrem, o impossível é só questão de opinião e bora lá. Boa aula e bons estudos.